Nesse vídeo eu vou tratar com vocês das seguintes questões. Vale a pena investir em CSN? Por que tanta queda na ação? Ela é a melhor ação de siderurgia? É uma boa pagadora de dividendos? A ação está muito barata? Qual o seu preço justo? Eu pretendo investir em CSN? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então hoje vamos falar aqui de CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, cujas ações são negociadas sob o ticker CSNA3 na Bolsa de Valores brasileira. A ação está acumulando uma desvalorização de quase 70% nos últimos 12 meses, só que tem um detalhe: a ação chegou a se valorizar com o crash do coronavírus incríveis 695%. Claro, se alguém pegou nesse fundo aqui dos R$ 6,16. Só que depois disso, e o topo foi ali em abril de 2021, a ação simplesmente derreteu 70%. E por que afinal isso está acontecendo? Porque a ação caiu tanto aqui após ter subido tanto. Bom, o primeiro ponto que você precisa entender é que isso é um movimento setorial, um setor de siderurgia. Por exemplo, Usiminas no último ano está acumulando uma desvalorização de 60% próximo. E ela também se valorizou bastante do fundo da pandemia até o topo, 326%. Não se valorizou tanto quanto o CSN, mas ainda assim se valorizou agressivamente. E também a Gerdau, GGBR3, do fundão aqui, subiu quase 300%. E depois acumulou aqui uma queda de 35%. Então você já sabe que é o setor de siderurgia que está sofrendo bastante após ter tido um ciclo de alta bem interessante. E cabe aqui um detalhe: diferença entre metalurgia e siderurgia. Metalurgia é um segmento mais amplo que produz também o aço e o ferro, como também alumínio e cobre. Tudo isso envolve a metalurgia, seria um gênero. A siderurgia é o segmento mais especializado da metalurgia. A siderurgia só trabalha com ferro e aço, tá? Então, só que assim, a CSN, na prática, não trabalha apenas com ferro e aço, porque ela é uma holding que detém operações ali de cimento e também de mineração, tá bom? E o que acaba assustando as pessoas é que a queda dessas empresas é muito maior que a queda do Ibovespa de 21, 22% nos 12 meses. E que o setor é impactado diretamente pelo preço do minério de ferro no mercado. Então veja só, aqui estamos em 2020, abril de 2020, com o crash do coronavírus. Minério de ferro negociado a $83,7. Ele saiu desse preço para chegar nesse topo em julho de 2021 a 219, quase $220, tendo então o minério de ferro se valorizado aí 150%, pouco mais de um ano. Impressionante. E logo após esse pico em julho, a queda veio com muita força, chegando aqui nesse fundo de $92,65 em novembro de 2021. Veja só, novembro de 2021 chegou aqui nessa queda aqui nas ações de CSN, que continuaram caindo. Já o minério de ferro deu uma recuperada, mas caiu novamente, tá? Então você vê aqui que há uma grande correlação positiva entre o preço da commodity e a cotação da ação, porque a receita da empresa depende do preço da commodity, bem como o lucro da empresa. E como a cotação acompanha no longo prazo o lucro da empresa, isso impacta diretamente no preço negociado na Bolsa de Valores. E essa queda toda no minério de ferro decorre em grande parte do lockdown ali na China. A China é o maior importador de minério de ferro do mundo, sendo que mais de 30% das exportações brasileiras vão para a China, de tal modo que as empresas brasileiras dependem muito da China no setor de siderurgia. Muito embora haja aí boatos de que esse lockdown vai ser afrouxado, ainda não passa de especulação, e até por isso o Goldman Sachs aqui está até cortando o preço-alvo aqui de minério de ferro, porque ainda tudo não passa de boato. Mas enfim, o que faz exatamente aqui a CSN? Primeiro ponto que você precisa entender é que ela é uma empresa gigantesca, tem mais de 20 mil colaboradores, sendo uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e até energia. A empresa atua em toda a cadeia produtiva do aço, é bem completa, desde a extração do minério de ferro até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos. Vale ressaltar que a empresa ela começou como uma estatal. Em 1941 ela foi criada por um decreto do governo Getúlio Vargas, então já é uma empresa aí com 81 anos de idade, mas em 1993, durou bastante tempo como uma estatal, a Companhia Siderúrgica Nacional passou a ser vendida e desestatizada, sendo que naquele ano o governo se desfez de 91% das suas ações e assim por diante. A empresa hoje é controlada aqui pela companhia Vicunha Aços S.A., que detém 51,24% das ações. A Rio Claro Participações S.A. tem aqui um pedacinho, entre aspas, né, de 3,45%. Outros acionistas aqui têm 26,75%.
0,75% e 18,56% na Bolsa de Nova York, a NYSE. Veja só, olhando-se aqui para os destaques do primeiro trimestre de 2022, a empresa teve uma redução nas vendas de aço, demonstrando aqui a redução da demanda. Isso em relação ao primeiro trimestre de 2021, onde foi o grande boom ali do minério de ferro, a gente vê aqui uma queda de 12% em relação ao primeiro tri, mas pelo menos a companhia teve um aumento em relação ao quarto trimestre de 2021, 13%. Então ela consegue ali se manter resiliente apesar de tudo. E aí você já percebe aqui, ó, a empresa reduzindo 12%, 16%, o EBITDA ajustado reduzindo 19%, colocando aí uma redução então de EBITDA aproximada de 20%, e mesmo assim a empresa cai 60%. Então você percebe que muitas vezes o mercado é exagerado nas suas quedas, isso no curto prazo. E aqui um detalhe, né? O resultado financeiro foi impactado negativamente para piorar a situação da empresa, isso por conta dos maiores custos da dívida da empresa. Com esse cenário de juros altos, inflação alta, as dívidas das empresas acabam crescendo. E também houve a desvalorização das ações da Usiminas. Vou mostrar ali para vocês. A CSN tem ações da Usiminas, caso você não saiba, sendo que no dia 7 de maio de 2021, a empresa reduziu participação na Usiminas para 10,07% das ações preferenciais. Veja só como esse fenômeno é global. A produção global do aço bruto totalizou 456,6 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2022. Isso representou uma queda de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A China também teve redução de produção própria em 10,5%. O Brasil teve uma retração também. Então, um fenômeno global que, claro, isso não passa de expectativa, mas é uma expectativa razoável, vai acabar sendo retomado ali, principalmente com a China reduzindo o lockdown e também, eventualmente, investindo em infraestrutura. Cabe ressaltar aqui que a empresa fez o IPO ali da CSN Mineração, a CMIN3, em 2021, e ela também estava pensando ali em fazer o IPO da CSN Cimentos, conforme publicado em fato relevante aqui em abril de 2021. Mas ela acabou desistindo em razão ali de condições adversas no mercado interno e internacional. É que haveria ali uma grande desvalorização das ações, como vem acontecendo inclusive com a Semin, que está aí caindo quase 60%. E a propósito, se você quiser um vídeo sobre Semin, já deixa aqui nos comentários. Com toda essa queda nas ações, a CSN está fazendo sucessivos programas de recompra de ações, termina um programa, ela abre outro e vai abrindo assim programas de recompra. O último aqui foi aberto no dia 18 de maio de 2022 e vai até 18 de maio de 2023. 58 milhões de ações ordinárias. A companhia ali está fazendo aquisições de hidrelétricas em razão da projeção crescente do consumo de energia elétrica pela CSN Cimentos para os próximos anos e pelo aumento do consumo de energia pela própria CSN, fazendo com que ela tenha autossustentabilidade ali em energia elétrica. E isso aqui é muito interessante, essas recentes aquisições datam desse ano. Com relação a dividendos, a empresa no seu estatuto prevê o payout mínimo de 25%, nada demais. A periodicidade do pagamento desses dividendos é indicada ali pela diretoria. Segundo o mapa do dividendo inteligente, a companhia costuma anunciar dividendo historicamente em abril e julho. Tá vendo aqui? Abril e julho. Então, segundo a estratégia do dividendo inteligente, você compra, no caso aqui, esse anúncio em abril em março e esse anúncio em julho em junho. Importante ressaltar que você não pode vir aqui nesse site de investimento, pegar o dividend yield e falar, olha só, 14%, 15% de CSN, vou comprar porque vou ganhar muito dinheiro. O problema de ter esse olhar limitado é que, primeiro, o dividend yield considera o passado. E o passado de empresas de commodity é completamente volátil, não tem estabilidade, de tal modo que você deve pressupor que o futuro também será instável. Segundo, que o dividend yield considera o ano passado foi o melhor ano aí dos últimos anos para as empresas de siderurgia, por isso um dividendo tão elevado, o que não significa que vai ser replicado no futuro, até por isso que o mercado solou esses papéis, tanto pelos dividendos e lucros que irão cair, receita irá cair, justamente por conta ali da redução do preço do aço, De qualquer forma, historicamente, o investimento em CSN foi rentável. Nos últimos 5 anos, entregando quase 100% de rentabilidade, mesmo segurando com toda essa queda atual. Desde 2003, a companhia entregou 350% de rentabilidade. Isso aqui sem considerar o reinvestimento de dividendos. Por quê? Porque esse gráfico do Google não considera reinvestimento de dividendo, tá? Reinvestindo em dividendos, você teria uma rentabilidade muito superior. Só que você percebe aqui que a volatilidade é tamanha. Veja só, esse período de 2012 a 2018, o papel simplesmente não andou. Isso acaba acontecendo, essas janelas aqui de ciclos de baixa, principalmente nessas empresas. 2015, principalmente, foi um momento muito complicado para a empresa, um prejuízo aqui de mais de R$1 bilhão. A empresa teve prejuízo aqui em 2015, 2016 e 2012 também. E veja que os resultados aqui são bem voláteis,
com essa explosão de 2021, que foi onde foram pagos ali os dividendos enormes. Olhando-se para indicador de valuation, a empresa está descontada, negociando um PL bem abaixo da sua média, mas cuidado porque 2017 teve essa distorção, então você tem que olhar aqui para um payout médio que você percebe aqui, ó, em alguns casos negativos, né, quando a empresa estava tendo prejuízo, mas de 2018 para lá, você percebe que ela costuma negociar ali a 10 vezes lucro. Atualmente está com desconto no PL, na relação EV/EBIT também está com desconto, na relação preço-valor patrimonial está com desconto também, negociando no mesmo patamar que 2015, onde a empresa teve prejuízo, tá? A margem da companhia desde 2015 vem numa crescente, isso é muito importante, está bem acima da sua média histórica, isso aqui é muito importante, crescer as margens, crescimento de receita, só que veja, ela não tinha pagado dividendo de 2015 a 2019, então é muito difícil você prever dividendo aqui em CSN. 2020 foi apenas um dividendo, também bem pequeno, e aí 2021 veio essa grande porrada. Então não contaria com dividendo pensando em CSN, tá? Eu pensaria o dividendo como um bônus, apesar de que em 2022 já pagou aqui, ó, 87 centavos por ação, isso nas cotações atuais proporciona um dividend yield de 5,7%. Claro, por conta de toda essa queda. Mas não espere mais que 7, 8%, exceto se a demanda vir numa grande explosão que ainda nós não sabemos. Investimento em CSN é pensando exatamente em valorização das ações. Não tem como dizer que não. Principalmente com esses sucessivos programas de recompra que a empresa tem feito aí. Um ponto negativo da empresa é que ela ainda tem uma dívida líquida, mesmo com toda essa alta que teve no minério de ferro. Enquanto isso, a Usiminas está com dívida líquida negativa. Por conta dessa saúde financeira da Usiminas, acabei comprando Usiminas ao invés de CSN, mas concordo por outro lado que a CSN apresentou prejuízos menos agressivos, principalmente em 2015, ó, 1,2 bi, enquanto a Usiminas apresentou prejuízos bem superiores, o que denota aí uma possível melhor gestão na CSN. De qualquer forma, as duas empresas aí estão descontadas, na minha opinião, com maior desconto em Usiminas, por isso acabei optando por comprar Usiminas, mas para carteira de oportunidade, tá? Comprando uma pequena posição aqui no momento de 300 ações. Comparando-se aqui em indicadores, Usiminas em questão de valuation é mais barata que as demais. Em margem líquida, a Usiminas também está ganhando aqui, em endividamento também, o ROI também é Usiminas aqui, então a Usiminas está num momento muito interessante, bem como em crescimento. Mas a CSN aí é uma das melhores desse setor de siderurgia, até entendo que historicamente ela foi melhor que Usiminas e Gerdau, tanto que em rentabilidade, veja, a CSN acaba vencendo aqui, e evolução da receita, a CSN também venceu. Então, historicamente ela foi a melhor do setor, mas atualmente entendo que Usiminas, na minha visão pessoal, na recomendação, estaria numa melhor oportunidade. Por isso eu fiz a aquisição. Posso estar errado? Posso. Como todos podem estar errados no mercado. Por isso a necessidade de diversificação para a proteção da nossa própria ignorância e das nossas falhas. Um preço justo aqui em CSN, utilizando-se aqui um índice Graham de 5, justamente porque o PL dessas empresas é bastante baixo, não daria para usar o de 22,5, você multiplica pelo VPA, valor patrimonial da ação, e pelo LPA, o lucro por ação dos últimos 12 meses. E depois aplica a raiz quadrada. Preço justo em CSN, R$ 22,61. Óbvio que não dá para usar aqui o preço teto do Bazin, afinal, não tem um histórico de dividendos ali bem resiliente e acima no mínimo de 6%. Então tem margem para comprar aqui. Uma margem de erro bem interessante, inclusive, nas cotações atuais de R$ 15. Finalizando então com as respostas desse vídeo, vale a pena investir em CSN? Olha, se você aposta numa recuperação do setor siderúrgico e na alta do preço do aço, valeria a pena sim. Toda essa queda foi explicada ali já para vocês no vídeo. É a melhor ação de siderurgia, historicamente sim. É que entregou mais rentabilidade, mais crescimento de receita. É uma boa pagadora de dividendos. Só fez isso em 2021, não há como prever o futuro e esperar que ela continue como uma boa pagadora de dividendos. Nesse ano até que pagou um dividendo interessante, quase 6%. É uma ação que hoje está muito descontada, como as demais. Preço justo aí acima de R$20, margem de segurança de mais de R$5 para comprar. Se eu irei investir, por enquanto apenas de olho no meu radar, afinal eu comprei ali de um lado na siderurgia a Usiminas e de outro lado eu tenho Bradespar apostando em mineradora, no caso a Vale. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em CSN, é uma empresa que está no seu radar? Conta aqui pra mim, Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!